Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite realmente você vai gostar. Há limites para a satisfação sexual nos dias de hoje? Para debater este assunto tão polêmico, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. A doutora Júlia Teles, sexóloga, o doutor Luiz Gonzaga Pinto, terapeuta e educador sexual, a doutora Margarida Amaral, antropóloga social e psicóloga também. Bom, as mulheres aqui hoje estão de preto, olha que legal, mulheres estão de preto, que bom. Na dúvida, use preto, não é assim que... Não, mas eu não fiquei na dúvida, meu vermelhinho poderosa tá ali. Ah, então tá certo. Bom, vou direto aqui, Júlia Teles, ao ponto do tema do programa. Há limites para a sexualidade hoje? Não há limites. O limite é até onde vem a sua crença limitante, até onde te agride. Se você aceita, gosta e existe um aval da pessoa que está com você ou não esteja com você, vai que você está sozinho, não há limites. O limite é o que não te agride. Perfeitamente, acho que foi bem direto ao ponto. Doutor Luiz Gonzaga Pinto, então... vem aquela velha máxima que diz o seguinte: não há então certo e errado no sexo, desde que ambas as partes concordem com o que estão fazendo, é isso? Exatamente. Simples assim? É simples. Até mesmo na patologia a gente tem que entender essa questão do adequado com o normal e o anormal. Qual é a referência do normal e do anormal? Qual é a referência do adequado? Tudo é válido a partir do momento em que há um consentimento recíproco. Eu acho que uma relação sexual em condições naturais não existe aberração. A aberração existe em decorrência, às vezes, de tanta repressão, e tudo que é reprimido, você pode observar isso em criança, a tendência é a transgressão. Então, se o casal é livre e compatível com outros que se identificam, podemos dizer que tudo é válido, certo? Existem as fantasias, por exemplo, sadomasoquista, por exemplo, a nível de fantasia, não de patologia, é normal. Usar algum instrumento, alguma coisa que representa, às vezes, uma fantasia, não um desejo. Então eu considero isso perfeitamente saudável. Interessante, pode chamar de Margarida Amaral, não precisa ser doutora não, né? Margarida Amaral, nós estamos surgindo aí, ao longo do programa nós vamos falar sobre isso, diversas, digamos assim, o menu, o cardápio sexual tem aumentado tanto que eu confesso que eu não sei, mas a sigla que antes era LGBT, ela já está tão longa que eu me escapa algumas coisas, tem lá os mais plus daqui e dali, depois podemos falar sobre isso. Mas uma das coisas que se tem sobre a sexualidade hoje é a não sexualidade. Os assexuais, é isso que chama, pessoas que não gostam, não querem, não acham que sexo tem que existir. É uma forma de existência do sexo, a não existência dele? Na verdade, nós estamos lidando com a sexualidade como um lugar de discussão da própria política, né? Por exemplo, a sigla, por que ela se torna infinita? Porque é um acesso às políticas públicas que as pessoas estão requerendo. Porque quando eu tenho uma sigla que ela é infinita, tem um grupo A, um grupo B, um grupo C, que ele está requerendo espaço de visibilidade. E visibilidade é busca de inserção em políticas públicas. Então, até a ideia de assexualidade, por exemplo, é um campo de debate e uma busca de acesso a políticas públicas. De modo geral, a gente não enxerga os grupos assim, né? A gente enxerga a militância, por exemplo, como sendo um lugar de insatisfação, mas não um lugar de debate político, né? E a sigla, ela está aí. O métier dela é a busca de visibilidade também do campo do debate político. Aonde eu estou? Quem sou eu? Que direitos que eu consigo acessar? Por exemplo, SUS.
Né? Se esse grupo ele ganha visibilidade, ele tem acesso à saúde, à proteção. Discussões mais amplas, por exemplo, que vão para o campo do aborto, vão bem dentro dessa margem. Né? Acesso a políticas de saúde, a políticas públicas. A sexualidade hoje, para mim, ela é muito mais um lugar, um terreno daquele que diz eu tenho direito sobre o meu próprio corpo, inclusive de não fazer. Inclusive de fazer o que eu quiser, que é ficar na inércia. Né? Mas a ideia de assexualidade ela é extremamente complexa, porque para mim é um recado que diz muito mais sobre o livre-arbítrio do que qualquer outra coisa, que é o que a Júlia já fala no início, né? Porque a gente está falando de sexualidade aqui, a gente entra no próprio campo do direito, né? O campo do direito é me dizer, peraí, eu tenho livre-arbítrio, então se eu tenho livre-arbítrio, o que é permitido? Bom, dentro da minha individualidade é permitido aquilo que eu acho que é permitido, inclusive não fazer sexo. Interessante. Né? A doutora permeou por vários aspectos da sociedade que demonstram realmente a necessidade de um debate. Quer dizer, por exemplo, se eu permito o casamento do mesmo sexo, a poligamia, não importa, né? Que acessos legais vão ser permitidos no contexto da legislação brasileira quando a coisa foge daquela, digamos assim, da norma que se concebeu durante décadas, né? Mas dito isso, doutora Júlia Teres, eu entro num campo interessante que é o seguinte, me parece que está sendo deixado para escanteio um princípio básico e talvez interessante também e necessário para a humanidade, que é o sexo como efetiva possibilidade de procriação. Eu vou ter um filho. O sexo é bom para ter um filho. Eu acho que ninguém pensa exatamente muito nisso mais, né? Como é que fica a procriação? Rosenval, o que eu vejo com as minhas alunas é que às vezes quando o casal em si, eles querem ter o filho, aí que tem mais sexo mesmo. Mas como tentativa mesmo. Mas hoje em dia as pessoas não querem realmente a procriação. E os casais hoje em dia fazem menos sexo do que antigamente. Justamente porque não tem mais... Antes, eu creio que quanto mais filhos, mais oloroso, mais homem era o homem, maior valor da mulher, tanto é que existem os dotes. Então, a questão do sexo com a procriação hoje é basicamente nula. E a pessoa, quando quer procriar, às vezes até melhora, porque aí a tentativa, quando vem da parte dos dois, acontece mais a questão do sexo. Ou seja, o melhor do neném é fazer o neném? Também, né? Fazer o neném não dá prejuízo, o prejuízo vem depois. Como posso discordar? O doutor Luiz Gonzaga Pinto, eu parece que tem hora que consigo ler a mente dele, de tanto que nós somos amigos. Mas eu vou deixar, doutor Luiz Gonzaga, para o senhor entrar nesse papo aqui, está coçando. No próximo intervalo, para o senhor não ficar com pouco tempo entre essas duas mulheres tão empoderadas e maravilhosas que topam discutir uma coisa bacana que é o sexo. Antes, as mulheres sequer podiam dizer que faziam, né? Eu quero falar como homem, tá? A questão da reprodução. Você me lembra? Sim, com certeza. Por isso que eu quero mais tempo, que eu tenho só um minuto, não queria tolher seu pensamento. Eu quero lembrar que o Sebron é um centro de radioterapia que recebeu equipamento de tomografia com inteligência artificial 4D. É o TrueBeam, que você tem um tratamento mais preciso, seguro e eficaz, gerando melhor qualidade de imagem. Só o Sebron tem. Porque se é importante para você, o Sebron faz. Sebron Medicina Oncológica, cuidar sempre, é o lema do Sebron. Telefone 3265-0400. E a Unimed de Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano. E cuidam muito bem da minha família e quiçá poderá cuidar da sua se ainda não estiver cuidando, ok? Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Tudo à pronta entrega.
telefone 3922-5600, Avenida Mutirão, número 2948. E a Pax Clínica, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, é aquele lugar onde você pode fazer um tratamento contra o alcoolismo, para se livrar do alcoolismo ou de drogas. Fica Aparecida de Goiânia, telefone 3282-7040. E a Bandeira Odontologia Especializada, tocada pelo Dr. Carlos Bandeira, telefone 3281-0647, o qual eu recomendo altamente. Voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema Há limites para a satisfação sexual nos dias de hoje. No bloco anterior, nós falamos coisas muito importantes e a doutora Júlia Teles, eu perguntei para ela sobre o problema da procriação, como é que fica hoje, né? Algo que era historicamente muito importante. Muitas rainhas foram defenestradas porque não conseguiam procriar, não conseguiam ter um varão, né? E vai por aí. E o doutor Luiz Gonzaga Pinto apenas observou bem e ficou fumegando, querendo falar alguma coisa. Pois não. A gente vai entender o valor da reprodução, inclusive para o homem, quando ele está com alguma dificuldade sexual, no sentido, por exemplo, assim, vamos supor uma esterilidade. Ele associa a esterilidade masculina com impotência sexual. Ele quer porque, às vezes, nem queria ter filhos. A mulher também acontece isso. Então tem uma certa obsessão, uma compulsão para ter filhos, porque seria a patente da sexualidade. Então, o filho, principalmente para o homem, o filho homem, dificilmente o homem diz assim, eu quero uma menina. Normalmente quer um menino. Dos culhões roxos, como pai. Então, isso aí tem uma representação viril muito importante até hoje. Sempre foi assim. E até hoje. Antigamente eles não tinham muitos filhos, não é por uma questão de virilidade nem nada não, porque o sexo, na verdade, era muito natural. Meu pai teve 12 filhos. Meu pai parecia um santo. Mas ali era muito interessante, a sexualidade dele era uma coisa assim muito branda. Ele não falava de sexo com a gente. Apesar de meu pai ser um escritor, um cara muito ponderado, mas a gente sentia nele, por exemplo, se ele surpreendia um filho masturbando, simplesmente virava as costas e deixava aquilo para lá. Então a questão do filho, ele tem essa conotação inconsciente. Além do aspecto existencial, né, da vida prolongar em você, que tudo tem a ver com a nossa sexualidade. Uhum. A questão cultural que é o problema, que a minha patente é o filho, eu tenho um filho, então ele é meu. Então prova de que eu fui potente, eu sou potente, né? Mas então, essa questão aí, na sexologia, ela tem muita importância. Porque representa justamente o fato de ser homem, no caso, e a mulher de ser mulher. Interessante. Doutor Luiz Gonzaga, acho que o seu pai com 12 filhos, e ele não falava sobre sexo, você fala, nossa, eu faço tanto que eu não quero nem falar sobre isso. Não precisava de falar. Entendeu? 12 filhos. 12 filhos. 9 homens. Então, 9 homens. É assim, mas eu sempre, é interessante, o senhor está falando aí, eu entendo que é engraçado, eu sempre quis, eu tenho 5 filhos, 3 meninas. E eu sempre, empatamos, hein? 5, né? Capricórnio. E eu sempre quis ter menina. E eu acho a menina um show mais amorosa e tudo mais. É engraçado isso, né? Eu toda a vida quis ter uma menina. Se eu tivesse, assim, claro, meus filhos... Mas você é um cara sexualmente saudável. Né? Porque você eu acho não tem essa amorosa, inferioridade, você não tem esse complexo, né? Mas eu não sei porquê, eu sempre achei que queria menina e acabei tendo 3 meninas, estou muito satisfeito com isso. Agora, Margarida Amaral, o doutor Luiz Gonzaga tocou num ponto interessante, que é a sensualidade, sexualidade, que é diferente de sensualidade, né? Atrelada, por exemplo, à capacidade de procriar, não é? Que isso, eu não sei o termo que o doutor Luiz usou, mas que isso
efetiva a pessoa do seu ponto de vista sexual, né? A patente de uma validação de virilidade social, tá? de essencial. Mas sob o ponto de vista da mulher, por exemplo, particularmente, a mulher que não consegue ter filhos, são muitas, né? Ela vai ficar sempre com uma lacuna na vida dela, psicologicamente ela precisa de tratamento, quer dizer, nem que ela adotar, ela vai preencher o vazio de não ter gerado no ventre dela uma criança, é por aí, não? Depende. Depende das condições, né? A gente tem que olhar, eu acredito que o mais válido é a gente tentar enxergar em 3D a condição dessa pessoa. Em nível filogenético, em nível ontogenético e nível cultural, que é o social. Assim, nós recebemos a nossa bagagem cognitiva das espécies. Nós recebemos uma herança, né? Nós também aqui, como um ser humano, que a gente é todo um processo evolutivo. A gente vem como resultado de uma cadeia de processos. Num segundo momento, eu tenho a ontogênese, que tem a ver muito mais com a minha história de vida. E aí vem o cultural. Onde essa pessoa nasceu? Sob que influências? Qual religião ela teve? Que tipo de linguagem que foi ensinada? Em que país? Qual é essa cultura? Com base no olhar para tudo isso, eu vou entender naquela sociedade, naquele grupo, o que significa procriação. Aí, para aquela pessoa vai ter uma explicação e uma conotação à maternidade e à paternidade, né? Por exemplo, para a antropologia, a fala dele é muito feliz, porque ela vai somar com a antropologia, porque lá vai explicar o processo de ter uma reprodução muito abundante para a memória. Quanto mais filhos eu tenho, mais a minha memória vai se proliferar. E aí eu enxergo o homem como aquele que vai carregar meu sobrenome. Aí a gente volta de novo para o campo do direito. Por que ter um filho varão? Porque ele leva meu nome. A mulher não faz isso. Até o ponto que a gente chega no direito em que a mulher pode escolher o sobrenome dela. Peraí. Então, a gente podendo escolher o sobrenome, eu posso escolher levar o sobrenome do meu pai. Então, agora a mulher passa a ter um valor social um pouco melhor, entre aspas, porque ela pode levar o nome da família, né? Então, assim, sob que condições que essa pessoa está? Porque se eu olhar para a cultura e a cultura me validar como uma mulher que tem autonomia para escolher meu sobrenome, eu estou sob outras condições. Nós vamos olhar para a Arábia Saudita, por exemplo, a maternidade ali tem um valor de status quo. Ai daquela que não procriar, ela vai ser expulsa daquela família porque ela não cumpriu com o papel dela. A nossa cultura, ela já tem uma outra vertente, né? Nós já temos um pouco mais de autonomia sobre tomada de decisão com relação à maternidade do que a gente imagina sequer. Né? Então, assim, aí a gente volta para o ontogenético, o significado da maternidade para aquela pessoa. Né? Por exemplo, vou dar uma experiência pessoal. Para mim, a maternidade que começa com 38, que eu tenho um filho, primeiramente com 38 e outro com 40, hoje eu tenho 41. Ela é o quê? Ela tem o significado de um processo, um aprendizado com relação ao meu ego. Quem sou eu? Né? Margarida, ok. E quando eu tenho que me dedicar a um outro? Então, assim, para mim, ontogeneticamente falando, ela vem como um significado de processo de aprendizagem. Mas e para o outro? É o quê? De segmento da família? Então, essa pergunta, ela tem muitas respostas, né? Agora, eu pergunto, doutora Júlia Teres, nós falamos aqui há limites para a satisfação sexual, não é? O sexo é tesão, né? Precisa ter tesão. E me parece que nós estamos vivendo um momento onde a tesão está acabando. Parece que não há nos jovens, assim, ou talvez seja a impressão que eu não esteja errado, não sei, mas a gente conversa, parece que não há aquela tesão mais. Os meninos vão lá, vão ficar no canto deles, não ligam tanto para as meninas até que estão ligando mais do que os meninos. O que está acontecendo com o tesão da sociedade? Rosenval, é o foco. E também o período que nós estamos vivendo, né? O psicológico da pessoa, seja do homem ou da mulher, ele vai influenciar demais no tesão. Principalmente no homem que precisa de uma funcionalidade ali. A mulher até que ainda vai. Ela não tem que... Ela tem que lubrificar e querer e aceitar, se ela quiser, né? Agora o homem não, ele precisa de ter uma ereção. E hoje em dia os jovens são mais focados no futuro, no profissional. Hoje os jovens estão assumindo papéis aí de pais de família que não estão aí mais devido
não conseguem ser os provedores de casa devido à situação que a vida está sendo. Isso tudo influencia aqui, que vai influenciar aqui. Interessante. Doutor Luiz Gonzaga, essa falta de tesão, como é que faz? O senhor que é um excelente sexólogo, que eu sempre tive o prazer de recomendar e continuo recomendando, depois me até põe aí o telefone do doutor Luiz e dos profissionais aí na telinha, pessoas chegaram não tenham mais tesão. É possível devolver tesão para alguém através de algum tipo de tratamento adequado? Roosevelt, aí nós temos que diferenciar o tesão do desejo. Muitas pessoas têm o desejo, mas entra a ansiedade, entre outros aspectos emocionais aí, que inibe a realização do desejo. O desejo ele existe a partir do momento que você está diante do estímulo. E esses estímulos eles são condicionados. Por exemplo, eu tenho uma ereção, às vezes por um pensamento. Não tem nenhuma participação dos meus sentidos, o visual, não tem o olfato, não tem o auditivo, porque os sentidos ele é muito importante num relacionamento sexual. E hoje as pessoas parece que assim, não tem uma pesquisa para isso, porque a questão da sexualidade é muito difícil. Primeiro que as pesquisas, as pessoas mentem muito, se vangloriam muito, é muito difícil você alcançar uma realidade em pesquisa. Então, você vai analisar essas coisas aí e você vai descobrindo o seguinte, peraí, mas o que há de anormal? Freud fala na questão da sublimação da libido. A libido é a energia da vida. Não tem obrigatoriamente, que as pessoas entendem às vezes libido como tesão, como sexo obrigatório, não. É a energia sexual no sentido existencial que garante a nossa existência. A nossa perpetuação. Por isso que vem a questão do filho, que é a nossa perpetuação. Então a sexualidade para mim ela é muito importante, ela vai além da ereção. A ereção existe, por exemplo. Qual o homem que não tem uma ereção matutina à noite, sem mais nem menos? Eu tenho clientes, por exemplo, que de repente ele é aquele garanhão que é invejável, mas ele é inseguro, ele tem que exercitar a sexualidade dele o tempo inteiro. Então, se ele tem uma ereção matutina, por exemplo, que justamente aquilo ali, porque a bexiga está cheia, e você tem que ter uma ereção para poder inibir a passagem da urina ali na uretra. Então, se o pênis faz isso aqui, então ele fechou aqui o canal da uretra. Então, ela é obrigatória. Senão você urina na cama. Então ele aproveita, esse tipo de pessoas, ele tem que aproveitar a ereção dele. Então ele vai transar, mas ele não tem desejo. Então é onde ele, nesse caso aí, ele desvirtua a coisa e ele vai fracassar sexualmente. Como ele já é inseguro, é o meu cliente. Tá certo. Olha, Águas do Bem. A Levite, essa aguinha maravilhosa que está aqui a meu lado, é um excelente antioxidante, uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo. Eles entregam na sua residência e o fazem muito bem. Telefone 3255-9626. E a Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Telefone 3216-0102. Porque pertence ao complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. E o Sebrae está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir o seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate dessa noite, falando se há limites para satisfação sexual nos dias de hoje. E falando em satisfação sexual, doutora Júlia Teles, existem, olha, sexo é o seguinte, você fala, dá 300 programas e sempre a gente acha que deixou alguma coisa de lado, poderia ter esclarecido o telespectador e a curiosidade geral. Mas, por exemplo, nós brincamos aqui no intervalo, a parte, por exemplo, do
do membro sexual masculino, né? Existem todo tipo de tabus e de preconceitos ou não. Uns falam que não, mulher não liga para o tamanho, liga para a performance. Outros falam, não, o tamanho e a performance são importantes. Aí a gente vê diversos depoimentos, né? Enfim, o tamanho faz diferença? Não, só para o homem. Só para o homem? Só para o homem. A mulher, ela gosta da atuação, do antes, do durante, o depois. E para satisfazer uma mulher, se você sabe realmente como satisfazer, você precisa disso aqui, ó, 5 centímetros. Por quê? O ponto G da mulher, ela tá 2 falanges do dedo dela na parte superior vaginal. Se o homem tem isso aqui de pênis ereto e sabe trabalhar de todas as formas, ele vai satisfazer a mulher. Interessante. Mas se ele estiver no banheiro com um de 28 e um de 5, ele vai morrer do coração. Tá certo, é por aí mesmo, doutor Luiz Gonzaga. Então quer dizer que essa é a tônica, não é? Muito embora eu vejo depoimentos, esses dias eu vi um depoimento de uma atriz falando, não, bobagem, quem fala isso é porque não é bem dotado, vamos dizer assim. É uma bobagem que ela disse, então. Se tamanho fosse documento, o elefante que era dono do circo, né? Né? Entendeu? Quer dizer, agora existe sim, às vezes, a nível de fantasia. Fantasia. Porque pode representar para algumas mulheres, eu não vou dizer a mulher, para algumas mulheres, principalmente a histérica. Hoje mudou o nome, é histriônica, o nome mais elegante, menos pejorativo, que prefere o pênis grande, porque ela não tem uma feminilidade madura, ela é imatura. Então ela tem que se apegar em alguma coisa, em algum poder. E o falo sempre representou, falo é pênis, sempre representou em todas as culturas um grande poder. Então aquilo ali, ela pega uma carona nesse poder, do tamanho do pênis. Mas em termos de compleição física, por exemplo, como ela falou, a doutora falou, minha Cornélia, a parte sensível que dá prazer, ela é superficial. A vagina, por exemplo, ela não pode ter a inervação dos nervos sensitivos que tem na parte interna, senão a mulher não suportaria o parto. Entendi. Eu acho isso aí uma maravilha, não que seja totalmente insensível, certo? Então, não precisa de tamanho de pênis, ele precisa ser funcional. Uma mulher, por exemplo, ela pode ter o prazer, ela falou em toque especificamente, didaticamente, mas obrigatoriamente não precisa, às vezes, de você tocar a genitália, não é só a genitália, é o corpo inteiro. O sexo tântrico, como ela começou a falar, por exemplo, que seria o cerimonial de prazer, a festa, não é com uma finalidade orgástica, não é com a finalidade de desempenho. É a festa, não tem tempo para terminar. E às vezes pode começar de manhã. Um bilhetinho, alguma coisa que você faz todo um preparo. E a mulher, pelo que a gente conhece, ela tem muita sensibilidade para isso. A mulher ajuda muito o homem quando o homem é inteligente nesse aspecto. Nós não precisamos de forçar uma ereção. É criar uma condição. Porque, na verdade, eu tenho 40 anos que eu sou sexólogo, até hoje eu vi poucos casos de impotência de fato. Casos de diabetes, alguma coisa assim que tem um comprometimento vascular, alguma coisa assim. Mas, assim, obrigatoriamente não. É a dissonância entre a mente, a expectativa e o desempenho. Porque o homem tem muito mais na nossa cultura o sexo como um desempenho, como uma tarefa, do que realmente como um prazer. Isso é da nossa cultura, infelizmente. Doutora Margarida Amaral, e a busca pelo prazer, procurando, por exemplo, casas de swing, orgias e múltiplos parceiros e tudo mais, válido? A ideia de transgressão, né, na sexualidade, ela é extremamente discutível. Porque aí a gente vai ter a ambivalência do que é a norma e do que é a transgressão. Mas a Júlia falou, o doutor também já falou a respeito do você consentiu,
né? Porque se existe um parceiro que tem um padrão de vulnerabilidade, um estágio de vulnerabilidade ali, eu acredito que nós temos que pensar sobre isso. Agora, se o casal, o grupo, a pessoa vê, né, um significado, se apropria, porque é um objeto, né? É um objeto. A fantasia é um objeto. Né? Ele precisa acessar para poder ascender ao que ele chama de prazer sexual, né? Pela ideia do que a sociedade coloca como transgressão, mas existe uma validação no sentido de que há um consenso entre quem está participando, é válido. Né? Por que não seria? Aí é lógico que nós vamos ter as condições culturais. Né? Não existe almoço grátis, né? As pessoas pagam uma fatura, né? Ou pela imagem social, né? Agora, se as pessoas querem pagar a fatura, né? Naquilo que é chamado de transgressão à norma, mas desde que haja uma validação, né? Do parceiro ou dos parceiros e haja consentimento e essas pessoas não sejam incapazes, né? Elas estejam em condição de consentir, eu acredito que é válido. Né? E aí a gente vai discutir sobre tabu, né? A gente entra no campo do tabu agora para fazer discussões. Agora, doutora Júlia, é válido, é uma coisa que a gente fala, não, vai ficar um vazio, outras pessoas falam que vazio que nada. Por exemplo, tem pessoas que acham que é muito mais, inclusive econômico, cômodo, e às vezes até mais prazeroso. Não, se eu quiser uma mulher, eu disco garota, ou se quiser um garoto, um disque garoto também. Garoto de programa, mando vir aquele garoto de programa e falo para ele, eu quero isso. Aí pronto, tem um orgasmo, vai embora para casa, tchau, e eu não tenho compromisso nenhum. Isso é válido para o sexo, tranquilo? Por aí? Minha opinião? Sinceramente, Rosenval, eu não faria por uma questão social e ética minha e criação. Mas é muito mais fácil você se satisfazer, dar um tchau, ter o bônus sem o ônus, do que manter o ônus ali também, né? Tem que ter tudo, o relacionamento, o casamento, tudo. Não tem nada com quem faça dessa forma. A minha crença limitante não me permite, mas é muito mais fácil para a pessoa. E posso relatar uma coisa sobre o que a Margarida falou? Sim, claro. Um relato que eu ouvi essa semana, não foi em clínica, nada, foi de um amigo. Baixa autoestima. A garota liga para ele e fala, eu te pago tanto para você fazer sexo com a minha prima, ou com fulana de tal, ou com a minha amiga, eu te passo o Pix agora. Então também tem essa questão aí da falta de autoestima, que pode ser do homem ou da mulher, e várias outras questões que existem aí dentro da sexualidade. Existe o voyeurismo, né? Onde o homem pode pagar um outro homem para fazer sexo com a esposa dele, só para ele assistir. Queria acrescentar alguma coisa, doutor? Esse voyeurismo aí, para mim, ele é um pouco complexo. Porque é aquele negócio, né? Quando eu tenho uma incapacidade de realizar alguma coisa, eu crio uma condição qualquer para me satisfazer. Às vezes, nesse tipo de coisa, quando às vezes a pessoa contrata, eu tenho visto muito isso. De certa forma, é muito comum. Até pelas consequências disso aí, às vezes, desse ménage à trois, essa coisa toda que acontece, no fim das contas vai acabar caindo lá no consultório. Aí você vai ver na essência o que realmente é aquilo ali. O que está subjacente àquele desejo que para todo mundo seria moda, seria uma coisa admirável, invejável, né, desejável, né? Mas muitas vezes tem algum transtorno que está sob repressão, que só pode ser realizado através de uma fantasia desse tipo. O sujeito pode ser aquela mulher dele, pode ser uma homossexualidade que não é admitida, certo? Que está sob repressão. A gente vê claramente isso. E eu não sou psicanalista para ver isso. Mas aquilo ali é tão claro que você vê isso aí, porque com a nossa trama psicoterápica e tudo, a gente trabalha sempre lá nas profundezas da coisa, você vai associando uma coisa e outra, e realmente acontece aquilo ali. E quando há uma libertação das coisas, não é que o sujeito, às vezes, ele é homossexual, que para mim não existe
esses rótulos, não. Eu acho que a questão, de um modo geral, na sexualidade, tem muito a ver com afetividade. Afetividade. Agora, a tensão sexual, por exemplo, ela vem para compensar, às vezes, a afetividade. Uhum. E deixa sequelas, né? Nós vamos para o intervalo comercial, lembrando que a Joyce Barbearia é a casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos. Um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Telefone 3988-6223. Eu recomendo a Joyce Barbearia para você. Voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre se há limites para a satisfação sexual nos dias de hoje. Aproveitando esses últimos minutos aqui, nós temos 7 minutos do programa. Doutora Margarida, considerando que a gente fala sobre sexo, nós não estamos aqui fazendo um programa para ter soluções para as pessoas, porque cada um cria seu próprio universo de prazer, cada um tenta buscar o prazer como melhor lhe apeteça, desde que não prejudique ninguém. Acho que essa é a tônica, né? Mas se fosse para a senhora dar algum conselho para as pessoas no campo da sexualidade, qual conselho a senhora daria para o telespectador assim, olha, eu quero te ajudar, vou dar um conselho, 2. Faça terapia. Terapia. Com quem? Com qualquer profissional que a pessoa se sinta confortável. Em qualquer abordagem que ela se sinta confortável. Aonde houver acolhimento, faça terapia. E quando que a pessoa deve fazer terapia? A vida toda. Mas eu digo assim, mas por que procurar uma terapia? Toda pessoa precisa? Assim, o ideal é que a gente sempre procure ao longo da vida buscar o autoconhecimento. As fontes são as mais diversas. As pessoas podem buscar desde a religião, né? Desde das terapias alternativas, né? A meditação. Mas o processo terapêutico, por exemplo, quando a gente fala em psicologia, mais precisamente a psicoterapia, a gente tem ali uma ciência. Né? Ela fez um estudo a respeito de condições específicas. Eu estava falando com o Dr. Luiz. Por exemplo, para mim, a ideia de transtorno, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas premissas. Né? Porque o ser humano, ele não é uma pessoa padrão. Ele nunca será um padrão, ele não se encaixa no padrão. Quando você vê que você está tendo que lidar com a norma de uma maneira que você sofre, procure se entender. Procure entender como você funciona, sob que condições que você está vivendo, para você aprender a lidar com menos sofrimento, com mais autorregulação das emoções. Então, o processo terapêutico, normalmente no Brasil, ele vem diante de um quadro de sofrimento, ele deveria vir antes, como uma prevenção. Doutor Luiz, que conselho o senhor daria para o telespectador? Bem, eu não sei se é bem conselho, eu daria sugestões de que o seguinte, no caso da sexualidade, e que serve para outras atividades na vida, que brinque. Porque nós levamos muito a sério as coisas e isso nos desgasta muito. A sexualidade, por exemplo, leva muito a sério como um trabalho, que tem por obrigação você desempenhar uma determinada função. Eu tenho que fazer a minha parceira sentir prazer, eu não tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar no meu prazer com minha parceira e ela pensar a mesma coisa. Isso para mim chama-se encontro. Experimente isso, inclusive é o seguinte, tenha uma relação sexual sem o concurso da genitália. As pessoas, não, eu tenho que ter uma ereção. Eu falo, não estou falando em ereção. Quantas coisas você deixa de usar nos seus sentidos? Visual, olfato. Para que existe o olfato? Por que o olfato é perto da boca? Por que todo animal faz sexo oral? Ele cheira, ele lambe. Por quê? Ali tem um feromônio, que é um hormônio que tem um aroma determinado que ele te excita. Por isso que toda fêmea no cio, inclusive a mulher, o melhor período de sexualidade é quando a nossa companheira está no cio, ou seja, no período fértil. Porque ele defraga em nós, porque o homem, o macho, ele está sempre prontificado, ele não tem ciclo sexual. Nós dependemos do cio. Qual é o poder da mulher? Então, se ela não está nesse período, a nossa sexualidade está aquietada e nós estamos sublimando ela no trabalho, na poesia, no esporte, em tantas coisas. Então, o meu conselho, justamente, ou a minha sugestão, é que brinque
sem nenhuma obrigatoriedade genital. Experimenta para ver. Num lugar como se fosse um parque, que seja num motel, que seja no mato, que seja onde for, na própria alcova, na própria cama do quarto, mude a cor da parede, mude a posição da cama, faça alguma coisa diferente do perfume para ver uma coisa. Descubra. Fica ali junto um com o outro, se integra um com o outro, experimenta para ver. Com toda a dificuldade que possa ter, porque muita gente tem muitas inibições com relação à carícia, porque às vezes nem historicamente não teve. Ok. Infelizmente, doutor Júlio Teles, ficou 1 minuto para você dar uma orientação ou uma dica para o telespectador nesse campo. Gente, vai ser feliz, experimenta, foi bom, faz de novo, foi ruim, não faz de novo, se tá ruim aqui, troca, se não gosta, não faz, se liberte, se autoconheça, faça terapia para ficar mais inteligente e autoconsciente, e é isso. Tá certo, usa o princípio de São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Amém. Não é isso no bom sentido, no seguinte aspecto, porque esse dando que se recebe, a que se referia São Francisco de Assis, é a capacidade que a pessoa tem de doar os seus sentimentos, a sua sensibilidade, o seu amor. Porque realmente se você planta amor, você colhe amor. Você planta sensibilidade, você colhe sensibilidade. Então, eu acho que há um conselho final aqui. Muito obrigado pela presença desses grandes profissionais, que nós vamos dar o telefone para vocês aí, é de que talvez o grande segredo é as pessoas entenderem a sensibilidade um do outro e dentro daquela sensibilidade cada um tentar satisfazer, porque se você satisfaz a outra pessoa, aquilo volta para você com uma força muito intensa e muito boa, né? Acho que a gente poderia simplificar assim. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica, 3265-0400. Pax Clínica, há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur, trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano.